We are live! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Pod Sassa, episódio número 18. Ou seja, tem 18 semanas que estamos juntos, galera. Pílulas de carreira, que quem fala é Ana, sua mentora de carreira para te ajudar no que você precisar. Bate-papo, conversa, estudos científicos, experiência prática, dicas de carreira e polêmicas, como a do episódio de hoje. Galera, quem acompanha o Pod Sassa e quem ainda não acompanha, por que você não está fazendo isso, né? Vamos conversar. Mas, enfim, o episódio da semana passada bombou. A galera ficou em êxtase para entender. E curiosa também, né? Para entender esse tal de Worst Place to Work, que é esse site que foi essa empresas mais tóxicas do Brasil. Inclusive, o nosso podcast da semana passada no YouTube teve visualizações 10 vezes mais do que um episódio comum aqui. Né? O que para mim só mostra que esse tema mexe com dores incomuns e que tem muita gente sentindo. Mas deixa eu contar uma coisa a vocês. Eu gravei aquele episódio no sábado e a gente postou na segunda. E eu notei que na segunda aconteceu Então, e nessa uma semana aí, que tem de diferença entre esses dois episódios, muita coisa aconteceu. Então eu falei, eu vou atualizar o Pod Sassa com a treta corporativa que está acontecendo, os avanços que tiveram nessa iniciativa, e vamos falar também um pouquinho dos depoimentos. Então o que aconteceu? No episódio passado, eu trouxe o Worst Place to Work, que tem um formulário onde pessoas de forma anônima estão colocando lá feedback sobre situações assim tristes que muitos estão vivendo em algumas empresas. Né? E na época, quando eu gravei, tinha um pódio, um desenho mesmo, um pódio com as 3 empresas. Na segunda, quando eu abri o site até para divulgar o Pod Sassa, surpresa, melhoraram tudo. O site ganhou um dashboard do Power BI. Dashboard, galera. Uma lista de empresas hoje já são mais de 13 mil respostas. Talvez quando você ouvir esse Pod Sassa, já vai ter até muito mais. E aí, nesse dashboard, você pode filtrar por nome de empresa. Eles listaram quais são as empresas que a galera tá mais reclamando, quais a quantidade de resposta. Você agora tem os feedbacks escritos disponíveis. E lembra que no outro episódio eu trouxe as categorias que foi feito por um rapaz no Instagram, o Matt Montenegro? Pois no dashboard atual, eles agora já tem um gráfico que à medida que a galera vai preenchendo, vai também atualizando. Né? Não mudou o conteúdo do que a gente falou na semana passada. Né? Inclusive, 60% aí do que foi exatamente a porcentagem, né, que eu tinha calculado na semana passada, mas eles já confirmam aqui com os dados deles mesmo, 59,06, né, 60%, tem relação com a ineficiência na liderança. Isso é o óleo, as outras questões a gente vai ver também que tem uma certa relação. Né? Então, não muda o que a gente conversou na semana passada sobre o impacto da liderança direta nessas pessoas. Só que além disso, além então de toda essa mudança no site, que continua recebendo denúncias, eles criaram um Instagram chamado Empresas Tóxicas. Quando você clica nesse Instagram, eles estão postando os depoimentos. E eu vou falar um pouco desses depoimentos aqui hoje. Mas o que foi que aconteceu? O site, que era o workplace, towork.com.br e tal, foi derrubado. O site foi derrubado. Porque, né, estão mexendo com empresas grandes, galera grande. Derrubaram o site. Falaram até no Instagram que estavam sendo ameaçados de morte, mas que eles não iam parar, porque o foco deles são as pessoas, enfim, né? E assim, galera, como eu tô sempre falando aqui desde a primeira vez que trouxe esse tópico, não é do meu interesse nem da Sassa ficar falando aqui de empresas. Né? Então, se você vê, não se tem nenhuma empresa, né? Eu acho que as empresas precisam se fazer algo a respeito. Inclusive, estou colocando aqui Sassa Educacional à disposição de vocês, Ana à disposição de vocês, nosso time de mentores à disposição de vocês, para ajudar em qualquer iniciativa interna de desenvolvimento, de liderança, de autoconhecimento que precisa ser feita. A gente
pode te ajudar a treinar essas pessoas, né? Mas eu não estou entrando no mérito das empresas, não me importa. Me importa a dor que está sendo registrada e a causa disso. Porque quando a gente olha a dor e olha a causa, não importa a empresa que a gente está, mesmo que a nossa empresa não esteja listada aqui, é a nossa oportunidade de refletir sobre nós mesmos. Como eu estou sempre aqui, já falei sobre liderança aqui antes, sobre ambiente, tipo, pensar que líder eu sou. E líder, gente, não é falar de um cargo. Você é uma liderança, você exerce esse cargo de influenciar pessoas, você tem contato com pessoas. Então você tem um impacto na vida de pessoas, né? Então como é que você tem... Como é que tem sido isso? Como é que está sendo seu autoconhecimento? Enfim, todo esse entendimento. Então, eu gosto de entender a dor e entender que, pô, de fato, tem uma ineficiência na liderança, porque eu, Ana, olho para isso e digo, meu avô, como já falei aqui também, né? Como meu avô falava, não se compra espelho, se mira no espelho dos outros. Então eu leio esses relatos e vejo um exemplo de uma série de coisas que eu não vou fazer nunca, por questões de princípios e valores, mas se um dia eu desvirtuar, vou ter esses depoimentos para me lembrar que, cara, isso é terrível. Né? Então eu tô... Para mim, esse é um estudo de caso interessante para a gente pensar em melhorias, para a gente pensar como é que a gente tem melhores lideranças. Como é que as nossas lideranças passam a ter uma mentalidade Sassa-Explora, que se autoconhecem, que focam nas habilidades comportamentais, que se importa pelo outro, que desenvolve. Então, beleza. Quando eu entro aqui no Instagram, empresas.tóxicas, que, inclusive, vou deixar logo até esse aviso aqui. O que é que acontece? Como essa situação está envolvendo grandes empresas, toda essa repercussão aí, toda a informação que eu vou dando aqui de site, que inclusive o site deles foi derrubado, então o domínio mudou, agora é exposedworkplace.com, não é mais workplace to work. Né? Então, assim, à medida que você for ouvindo esses episódios, esses sites, esse Instagram, ele pode ter sido atualizado pela dinâmica. Né? Então, tudo é possível. Então, quando você entra, tem relatos muito difíceis. Muito difíceis. Até para ler aqui assim, me dá uma dor. Certo? Porque, cara, sério, velho, que a gente tá vivendo isso no mundo corporativo. Meu Deus. Onde chegamos, meu pai? Um dos depoimentos diz assim: machismo escancarado. Não contratam mulheres como deve, assédio sexual e moral. Empresa totalmente abusiva, funcionários específicos privilegiados, gerentes descontrolados que gritam com os colaboradores em qualquer hora e lugar. Ameaças e chantagens sobre demissão. E, além disso, gestão que expõe vida pessoal de colaboradores e definem os mesmos com palavras de baixo escalão, que eu não vou citar aqui, mas a pessoa listou. Me deram uma... Em plena reunião, chamei a atenção, fui arregar e depois de um mês me demitiram. Empresas grandes, galera. Enfim, vocês podem acessar o Instagram e acessar todos esses relatos, que para mim ficar lendo isso aqui também não é fácil não, velho. A primeira questão que eu me questiono, eu já sabia que o meu corporativo estava doente. Mas ler isso aqui... Cara, que doença é essa? Né? São muitas dores. Então, quando eu decidi fazer esse episódio para atualizar vocês, né? Porque eu falei, pô, do último episódio para cá já teve atualizações. O site mudou, a forma de comunicar mudou, porque agora tem o dashboard do Power BI. E agora eles estão no Instagram realmente colocando os relatos. E aí, quando você vai lá e lê esses relatos, você tem que fazer uma autoavaliação. Uma coisa que eu falo muito, e é por isso também que eu não estou focado muito em empresas, eu acho que, no fim das contas, tudo isso que é escrito, né, todos esses depoimentos, é uma percepção. Às vezes,
Não, ei, tô dizendo que é isso não. Às vezes, é às vezes mesmo. Algumas empresas têm bons ambientes de trabalho, mas uma área em específico tem uma liderança tóxica. Então, a percepção das pessoas expostas àquela liderança tóxica vai ser uma imagem muito ruim sobre a empresa, tá? Então, podem vir esses relatos. Mas quanto mais respostas você tem de um mesmo lugar, isso só prova que não é uma questão pontual, né? Deve ser, é uma questão mais estrutural mesmo de mais líderes tóxicos. E a reflexão que eu trouxe no meu Instagram semana passada sobre todo esse movimento que está acontecendo é que tudo isso que eu não sei que efeito vai ter no mundo corporativo, mas precisa ter, tá? Mas tudo isso é só uma comprovação de que a gente, o mundo atual, essa geração, né? Empresas que toleram chefes não serão mais toleradas. Vão ser expostas mesmo na internet, em sites, em Instagram. Porque eu tenho certeza que, pô, se você não faz isso, eu até recomendo, né? Antes de tentar uma vaga em uma empresa, busque pessoas que estão lá. Tem gente que vai, olha ali, Glassdoor, não sei o que, tal, tal, tal. E agora tá aqui exposto mais uma fonte de... Quero saber como é essa empresa. Isso aí é um brand, galera. Isso é um brand que gera. E, infelizmente, de uma forma muito negativa, onde as pessoas, inclusive, vão se questionar se querem fazer parte dessa empresa ou não. Então, as lideranças dessas empresas precisam ter ciência de que isso está acontecendo. E tem que olhar, e tem que investigar, e tem que entender, porque eu estou passando pano nisso. Né? Então, é um processo de autoconhecimento de todos nós. Então, mas aí falando na esfera que a gente controla e influencia, nós mesmos. É como eu falei, são depoimentos difíceis de ler, mas que devem nos levar a esse questionamento. O que eu estou fazendo para não ser esse tipo de liderança ou esse tipo de colaborador, esse tipo de colega de trabalho. Né? E aí, por isso que quando, assim, eu sou muito suspeito para falar, mas quando eu trago a mentoria comunidade Sassa Explorer, muitas vezes aqui falando, né, pô, lá você descobre seus talentos, lá a gente te ajuda com autoconhecimento, lá a gente te ajuda com habilidades comportamentais, inclusive tem treinamentos específicos de liderança, você tem acesso a mentorias individuais, você tem terapia psicológica, você tem revisão de currículo, para que você possa chegar e dizer assim, olha, tô tendo dificuldade com esse colaborador, me ajuda, mentor, me ajuda, mentor. Ó, poxa, tô com essa sombra dentro de mim. Pô, meu autoconhecimento aqui, quando eu acessei essa aula da Sassa, do Explorer, eu entendi isso aqui. E aí, muitas vezes, a galera acha que, pô, a carreira é uma coisa que eu já conquistei a vaga, já tô na empresa que eu quero e acabou. Não. É esse processo constante que a mentoria vai estar sempre te lembrando. Né? Vou deixar o link aqui para quem quiser saber mais. Porque carreira é carreira. O que é carreira? Quando uma pessoa deu uma carreira, é o quê? Correndo, tá? Movimento, é movimento. Carreira não é uma coisa que você para um dia de pensar, não, já conquistei as coisas e agora já foi. Não. Talvez, inclusive, por isso, também chegamos a esse ponto. Né? São várias vertentes aí de análise, né? Tem uma série de pessoas que não fazem esses exercícios consigo mesmo, de autoconhecimento, de entender. Tem estruturas empresariais que promovem pelo técnico, negligenciando comportamental. E as coisas vão acontecendo assim. A gente chega ao nível de ter depoimentos como esse que eu não consigo nem ler. Me faz mal. E eu fico pensando, meu Deus, o que é que vai acontecer? Então, meu apelo aqui é o seguinte. Estou te atualizando de tudo isso, não só pela treta corporativa que a gente gosta de ouvir. Então, eu tô até brincando, vou pegar a pipoca, não só por isso, é principalmente para que você não seja essa liderança, para que você não seja esse colega de trabalho, para que eu não seja. Porque se todo mundo limpar, varrer sua calçada, a cidade é limpa. Mas tem gente que vai ver esse site, esses relatos e dizer, isso é mentira.
isso não acontece aqui, eu não faço isso. Presta atenção. Essa reação, inclusive, já é uma dica de que tem que entender por que eu tenho uma dificuldade de olhar para isso. E se você não participa dessas empresas, se você não acha que foi citado e tal, mas vai para o seu ambiente de trabalho se observando. Eu dou bom dia, é de verdade, é do meu coração. E quando aquela pessoa vem para mim, eu sou grossa, sou gentil, eu respeito as pessoas, eu respeito o limite delas. Liderança humanizada, as pessoas estão no centro, e é o conceito que eu acredito, me guia. E que está baseado em tudo isso que eu estou falando, autoconhecimento, habilidades comportamentais e tal. Liderança humanizada não é liderança permissiva, tá? Preciso deixar isso muito claro. Então a gente tem prazos, a gente tem resultados, a gente tem uma cultura. Só que quando você coloca o ser humano no centro, respeitando tudo isso que eu falo, vai rolar. Agora, não é a liderança permissiva, tá? Onde todos e todos fazem tudo, que é isso que eu acho que quando uma liderança tóxica, assim, entra em contato com a liderança humanizada, essa é o ponto de confronto, onde a pessoa acha que a liderança humanizada está sendo permissiva. Não, não é isso. Eu só sei de uma coisa. Tem uma chacoalhada agora no mundo corporativo. E o que eu vou pedir aqui, na reflexão que eu deixo, é a gente precisa se auto-observar. Carreira é movimento. A gente precisa se autoconhecer. A gente precisa continuar, de forma continuada, investir em nossas habilidades, em nossa empregabilidade. O que a gente constrói na SAS a partir da mentoria e comunidade não é um achismo de Ana. É uma verdade validada pela minha experiência profissional e resultados e validada por tantas outras histórias que estão se destacando aí nos ambientes corporativos e que, inclusive, os RHs estão vindo. Hoje a Sassa tem um serviço para empresas que é de banco de talentos. A gente indica os nossos profissionais treinados por nós. Por quê? Porque os RHs estão procurando a gente. Porque os RHs já viram que isso aqui está acontecendo. Só talvez não estava na internet e no Instagram. E com um site com dashboard. Mas já estava. Quando eles procuram as empresas SaaS para indicar profissionais para a empresa deles, é isso. Porque eles sabem que um SaaS Explorer vai ter tocado em temas, inclusive dentro de si mesmo, que pessoas de fora talvez nunca acessaram e vão estar reproduzindo comportamentos tóxicos. As empresas citadas nessa planilha precisam fazer algo a respeito, precisam. E se essa empresa for repetida várias vezes, precisa com urgência. Então, assim, trouxe as atualizações para todo mundo ficar na mesma página. Isso tá rolando. Chegou nesse nível porque sim. Tá generalizado. Tá rolando. Empresas precisam fazer algo. E indo para a esfera que a gente controla e influencia. Eu vou dizer de novo. Se observe. Reflita sobre seu autoconhecimento. Reflita sobre suas habilidades. Reflita. E se quiser fazer algo a respeito, a Sassa pode te ajudar. Eu vou deixar o link aqui. Se não quiser também, beleza. Boa sorte. Só espero que esses ambientes não evoluam e você não. Porque você vai ficar para trás. Bem para trás. Beleza? A gente precisa de uma revolução no nosso mundo corporativo. E vamos ver o que é que esse processo vai trazer para isso. Quem quiser mudar para melhor, conte com a Sassa. Beleza, galera? Isso aí. Um beijo, se cuidem. E, por favor, mais saúde, meu Deus, para as nossas empresas, para os nossos ambientes corporativos. A gente precisa. No fim, também no começo, é sempre sobre pessoas. Se cuida. Até o próximo episódio.